Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É muita alegria tê-los por aqui. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Esta é a semana culminante do ano litúrgico para a Igreja, aquela que chamamos a Semana Santa. No centro dela está a Vigília Pascal do Sábado Santo, em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Celebramos a solenidade na véspera do domingo, porque na tradição judaica os dias litúrgicos iniciam ao cair do sol do dia anterior. Então, o nosso sábado civil, à noite, já é domingo. O evangelho deste ano A do ciclo litúrgico é de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10. Ouçamos. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: "Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos." As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão." Esta passagem nos mostra muitos detalhes. Por exemplo, o fato de o túmulo de Jesus estar vazio, um dos motivos de credibilidade para acreditarmos na ressurreição. Mateus mostra como já os primeiros cristãos viam que não só a alma de Jesus estava viva com Deus, mas algo acontecer igualmente com seu corpo, que já não estava no sepulcro. Sem dúvida, um fato sobrenatural. O corpo não estava lá, aconteceu um terremoto, o anjo apareceu, os guardas do túmulo se apavoraram e tremeram, e caíram por terra. Também é interessante que o anjo tenha dado a mensagem da ressurreição às mulheres. Foram elas que levaram as primeiras notícias da ressurreição aos discípulos e hoje a nós. Mateus começa narrando quando isso aconteceu. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana. Lembremos que ele escreveu primordialmente para os judeus. Por isso faz muitas ligações e citações do Antigo Testamento, que o povo conhecia muito bem. Aqui, ele está relacionando o primeiro dia da semana com aquele primeiro dia de que fala o livro do Gênesis, ao descrever a criação. É nessa relação que queremos nos deter nesta postagem. Deus criou o mundo do nada, do caos, no primeiro dia da semana. Em 6 dias realizou toda a obra da criação. No 6º dia criou o homem e a mulher. E, no 7º dia, descansou. Uma metáfora do escritor sagrado, pois Deus não precisava descansar. A descrição da criação em 6 dias é o modo como, refletindo sobre Deus, a criação, o que Deus faz com o povo, o narrador expressou o que acontecera.
o que for a criação do mundo. Esse dia do descanso se tornou o Shabá, o sábado judeu, dia de descanso e orações. Assim, quando Mateus faz o seu relato da ressurreição de Jesus, está contando como Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, mas também está revelando que, ressuscitando dos mortos, Jesus iniciou a nova criação no mesmo dia em que Deus começara a primeira criação. Deus faz agora um mundo novo, principiando com o corpo de Jesus de Nazaré, seu Filho encarnado, crucificado, morto, mas ressuscitado no primeiro dia da semana. No primeiro dia da primeira criação, diz a Escritura que a terra estava informe e o Espírito pairava sobre as águas. Em hebraico, Espírito disse ruá, é o sopro de Deus, ou vento. Na descrição havia também a água. Paulo, nas suas cartas, refere que Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito. Levantou do seu batismo de sangue, que acontecera na crucifixão. Ele mesmo um dia perguntara aos discípulos se poderiam receber o batismo que ele ia receber. Levantando da sua imersão na morte, Jesus começou a nova criação. É o que acontece através do sacramento do batismo. Pelo poder dado à água como sinal e pelo Espírito Santo, Deus nos faz novas criaturas, libertas do pecado e do mal. Se lembrarmos, no primeiro dia Deus dissera: faça-se a luz. Um sinal daquele que é a luz do mundo, e que pelo batismo, soprando espiritualmente o seu espírito, tira a pessoa das trevas e a traz à luz, a verdadeira luz, capaz de iluminar todo o mundo. Ainda no Gênesis, Deus dissera: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fala no plural, diferentemente do que faz no restante do Antigo Testamento. Está dando uma pista, um sinal de que é Pai e Filho e Espírito Santo, uma comunhão. O homem e a mulher serem feitos à sua imagem e semelhança também significa que eles devem formar comunhão. Já no início da narrativa da criação, temos Deus, o Espírito que pairava sobre as águas e a palavra, faça-se a luz. Santo Agostinho viu aí claramente que Deus estava revelando desde o início o mistério da criação, o mistério da luz de Cristo, o mistério do batismo e o mistério da própria Trindade. Pela inspiração divina, o escritor sagrado narrou assim a criação, intuindo o mistério da Trindade. E por isso somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, tornando-nos uma nova criação em comunhão com a Trindade. Mais uma vez percebemos, como em tantas outras postagens já mencionamos, como o Antigo Testamento é figura, antecipação do Novo Testamento. Como os mistérios da fé estão ocultos no Antigo Testamento, prefigurando o Novo. É o que chamamos de tipologia. Isso nos faz ver a ressurreição com um novo olhar. Muitas vezes só pensamos na ressurreição como na retribuição ao Jesus justo, inocente, perseguido, injustamente condenado e morto, ou na ressurreição como a confirmação de que Jesus era mesmo aquele que dizia ser. A ressurreição mostra que Jesus é divino, é Filho de Deus. Contudo, antes da ressurreição, a primeira criação estava decaída, sob o poder da morte, e a ressurreição inaugura uma nova criação. Jesus vence, quebra o poder do mal e da morte. Resgata-nos. Assim como comparamos o capítulo 1 de Gênesis, que é a primeira leitura da Vigília Pascal, com o Evangelho da Ressurreição, todas as outras leituras previstas para esta missa também são prefigurações de realidades do Novo Testamento, de Cristo e de sua missão.
descortinam desde aquela época os mistérios da salvação, que se cumprirão no mistério da paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, no mistério da instituição de sua igreja e no mistério da continuidade de sua presença no mundo através dos sacramentos. Vejamos: Abraão e o sacrifício de Isaque, que prefigura a morte de Cristo. A travessia do Mar Vermelho por Moisés e o povo, no livro do Êxodo, está em relação com a libertação do ser humano de Satanás e do pecado nas águas do batismo. As bodas de Deus com seu povo, em Isaías, está em relação com a vinda de Cristo, o noivo divino. A presença da sabedoria no mundo, em Baruque, está em relação com a palavra de Deus na Sagrada Escritura, que nos é proclamada. A promessa do derramamento de uma água purificadora e do Espírito com um coração novo, em Ezequiel, está em relação com o batismo e o recebimento do Espírito Santo, em Pentecostes, no batismo de cada pessoa, na confirmação. A Igreja nos chama, através dessas leituras na Vigília Pascal, a perceber que a ressurreição de Cristo é o início da nova criação e o prenúncio da nossa ressurreição no último dia. Falemos, porém, ainda de um último aspecto. Com a Vigília Pascal, entramos no domingo de Páscoa, o domingo mais solene entre todos os domingos. Para nós, cristãos, o domingo é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, o dia do início da nova criação. Nesta, somos introduzidos pelo batismo. Morremos com Cristo nas águas do batismo e ressuscitamos com Ele ao emergir delas, como diz São Paulo na carta aos Romanos, que, aliás, é a leitura do Novo Testamento para este dia. Por isso, o domingo é, para o cristão, o cumprimento do mandamento de Deus. No Antigo Testamento, guardava-se o sábado. Depois da ressurreição de Cristo e da inauguração da nova criação, o dia santo que devemos guardar é o domingo. Isto não é uma quebra do Antigo Testamento, pois o sábado era a sombra do que viria com Jesus Cristo. O Shabá fazia parte da velha criação, que sucumbira com o pecado de Adão e Eva, pelo qual ingressou no mundo a morte. Jesus ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana. Isto recorda a primeira criação. Este é também o 8º dia. Sucede o sábado, simbolizando a nova criação. Torna-se o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as solenidades, o dia do Senhor. É tudo isso que celebramos na Páscoa: a salvação do pecado e da morte, o início da nova criação, o fato de nos tornarmos novas criaturas. E, enquanto agora ainda não vemos tudo isso com os nossos olhos do corpo, no final serão feitas novas todas as coisas, de modo visível e inquestionável. Esta é a boa nova da ressurreição de Jesus Cristo. Desejamos a todos uma abençoada Páscoa e que vivam estes mistérios no profundo dos seus corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, a sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.